professor Fernando na área e hoje nós vamos falar sobre questões ambientais no mundo e no Brasil. Nós dividiremos esse conteúdo em dois grandes blocos. No primeiro grande bloco, nós falaremos dos problemas ambientais locais, lixo, falaremos das enchentes, deslizamentos e falaremos também da desertificação. No segundo momento, nós falaremos sobre os problemas ambientais globais, que atingem principalmente a atmosfera. Falaremos sobre efeito estufa, inversão térmica, ilha de calor, destruição da camada de ozônio e chuva ácida. É importante iniciar dizendo a vocês que a pauta ambiental ganhou muita força no mundo, principalmente depois da década de 70, que foi uma década emblemática de transformações no mundo. O mundo vivia ainda o período da Guerra Fria, os temores da Guerra Fria. O Brasil estava sob uma ditadura militar e nós tivemos uma crise também do Fordismo, principalmente nos Estados Unidos. E nesse contexto todo, duas grandes crises do petróleo. Então o mundo parou para refletir sobre as questões ambientais e novas alternativas. Em 1972, a Organização das Nações Unidas promoveu a primeira grande conferência ambiental em Estocolmo, na Suécia, e como desdobramento desses primeiros debates ambientais, surgiu o que nós vamos chamar de Protocolo de Montreal, um protocolo de proteção da camada de ozônio, um compromisso assinado pelos países para a proteção da camada de ozônio. Em 1992, nós tivemos a realização da ECO 92, da Rio 92, uma das mais importantes conferências ambientais do mundo, realizada no Rio de Janeiro, e que, como desdobramento dessa conferência, nós tivemos a produção de um documento chamado Agenda 21. O que você faz com uma agenda? Você geralmente anota compromissos. E foi isso que os países fizeram. Eles anotaram os seus compromissos para o século 21. Isso em 92. Em 1997, como desdobramento também de todos os debates ambientais, surgiu o que nós vamos chamar de Protocolo de Kyoto para a redução dos gases do efeito estufa. Em 2002, nós tivemos uma terceira edição aí da Conferência Ambiental, chamada Rio Mais 10, mais 10 anos depois de 92, e não aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em Joanesburgo, na África do Sul. E em 2012 nós tivemos a chamada Rio Mais 20. 2015 nós tivemos a assinatura do protocolo, ou do acordo, na verdade, de Paris. Ou seja, nós estamos aqui falando dessas grandes transformações que o mundo tem vivenciado, tem experimentado, principalmente no debate ambiental. O primeiro grande problema local ambiental que eu gostaria de abordar com vocês é sobre a produção de lixo. Nós somos uma sociedade extremamente consumista. Você já parou para pensar quanto lixo nós produzimos? Faz esse teste durante uma semana para perceber quanto lixo você e sua família produzem em casa. Você já se perguntou sobre a destinação desse lixo? Para onde vai? Como é feito o processamento desse lixo? Qual o destino desse lixo? Algumas alternativas podem ser colocadas aqui. Durante algum tempo, o lixo produzido era jogado a céu aberto, nos verdadeiros lixões. Pra você ter uma ideia, ainda no Brasil existem mais de 3.000 lixões em mais de 1.600 cidades. No entanto, desde 2010, há uma regulamentação por lei de que isto é absolutamente proibido. Ou seja, os prefeitos, as prefeituras deveriam, na verdade, se organizar para que os lixões fossem encerrados de vez. É um grande problema, principalmente pelo fato de gerar chorume e contaminar o lençol freático. Então, o lixão não é uma alternativa
para a gente descartar lixo de maneira alguma. Nós temos uma alternativa viável até, os aterros sanitários. Pra você ter uma ideia, aterro sanitário, na verdade, é uma alternativa que, de certa forma, está sendo implementada em diversos municípios do Brasil. E eu tenho aqui para vocês um mapa no estado do Rio de Janeiro da implementação dos aterros sanitários. E vocês que são de São Pedro da Aldeia podem perceber aí, ó, que o lixo que é dos municípios aqui de Cabo Frio, Arraial, Búzios, Iguaba Grande, Araruama, Saquarema, Casimiro de Abreu, Silva Jardim, são, na verdade, depositados e aterrados aí no aterro de São Pedro da Aldeia, o aterro Dois Arcos. Importante, porque é uma necessidade para as cidades em relação a isso. O que fazer com o lixo? Vai deixar a céu aberto? Não. O aterro sanitário é uma importante iniciativa. Queimar o lixo, será que seria uma alternativa interessante? Na verdade, não. Não estou dizendo aquele vizinho que taca fogo no lixo, não. Isso também é ruim. Eu estou falando incineradores com filtro. Vamos fazer grandes incineradores com filtro para poder queimar o nosso lixo. Na verdade, isso é muito caro e realmente inviável. Compostagem. É possível fazer compostagem com o lixo. No entanto, seria necessário uma coleta seletiva, o que a gente basicamente não tem com muita força. Eu tive a oportunidade de visitar Curitiba e vi a coleta seletiva funcionar muito bem em Curitiba. Outro lugar que eu visitei e achei sensacional foi Paulínia, em São Paulo. E vi um aterro sanitário incrível, com coleta seletiva e a produção de energia a partir do gás que eles conseguem retirar do lixo. Uma coisa fantástica, vale a pena vocês conferirem sobre isso. Eu queria também deixar como dica para vocês aqui, vocês assistirem um documentário chamado Lixo Extraordinário, fantástico. Entrar no site da Dois Arcos, né? Perceber um pouco sobre a função do aterro sanitário e ler um pouco sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi lançada em 2010. Agora, uma coisa importante para a gente falar também. Há no mundo um debate em relação aos 5 R's da sustentabilidade: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Até um tempo a gente trabalhava com 3, agora são 5. É importante que a gente consiga pautar isso e trazer esse debate ambiental para dentro da nossa casa, para o nosso dia a dia. Um outro problema ambiental são os deslizamentos. Se a gente pegar a configuração do estado do Rio de Janeiro, na região sudeste, por exemplo, a nossa condição geomorfológica, falando aqui que temos mares de morros, e elevada pluviosidade, construção em encostas, nós estamos num ambiente propício para os deslizamentos. Você pode ver aí pelas notícias que é bem comum, infelizmente, no estado do Rio de Janeiro, a gente ter a cada verão muitos desastres. Quais são as principais causas dos deslizamentos? Solos com baixa infiltração, retirada da cobertura vegetal, que é um dos principais problemas, acúmulo de lixo nas encostas, ocupação irregular nas encostas, que também é um sério problema, elevada inclinação das encostas e chuvas intensas com grande duração. É a combinação perfeita, principalmente para a região sudeste, onde há, por exemplo, uma ocupação significativa das encostas e a retirada da cobertura vegetal. Uma pluviosidade muito elevada. Então chove bastante, casas construídas na encosta com a cobertura vegetal retirada é prenúncio de desastre. Um outro problema ambiental local são as enchentes, principalmente causadas pela retilinização dos rios urbanos. Você pode ver, anda no centro de alguma cidade, você consegue ver algum rio limpo? Você consegue ver algum rio que não tenha sido canalizado? Esses rios canalizados, eles vão levar um volume de água muito maior, certo? E geralmente eles estão entupidos com lixo. Eu já cheguei a ver sofá jogado dentro de um rio. Ou seja, não é possível que um ambiente com um rio retilinizado, com o solo impermeabilizado e com lixo, essa combinação também é uma combinação de tragédia. Importante dizer a vocês
que o solo impermeabilizado ele permite que a água infiltre apenas em 10%, ou seja, toda a água que cai no solo impermeabilizado ele infiltra apenas 10%. Todo o restante, todos os 90% escoam sobre a superfície, que é um grande problema. Nas áreas com o solo não impermeabilizado, principalmente com cobertura vegetal, a taxa de infiltração de água no solo é de 90%. Ou seja, a retirada da cobertura vegetal e a impermeabilização do solo é, de verdade, o principal problema. Uma outra questão aqui é o que nós vamos chamar de desertificação. Acontece, geralmente, em lugares de ambiente semiárido. É um processo de degradação dos solos pela seca excessiva. E o solo vai perdendo seus nutrientes, resultando na formação de uma paisagem correspondente a de desertos. Isso, infelizmente, é comum em alguns ambientes semiáridos, como o semiárido brasileiro, e em ambientes com tipos climáticos diferentes, com chuvas acima de 1.400 milímetros anuais, ocorre um outro processo que a gente chama de arenização dos solos. E aí, é a pesquisa que eu gostaria que você fizesse. Pesquise, anote, mande o feedback. O que é a arenização do solo? Os próximos conteúdos nós veremos no próximo vídeo, será lançado na sexta-feira. Tamo junto e até a próxima!